tá aqui na minha mão. Ô, Rodrigo, tá convidado, viu? Não, tem que fechar a coluna, né? Vamos trabalhar aqui, né? Tá certo, mostra que vai trabalhar. Isso, correto. Tá certo ele, né? Né, convidado? Esse programa tem a honra de receber esse show. Tô lendo aqui no livro e aqui fala assim, ó. Nelson tem a lembrança nítida daquela época. E aí tu abre aspas, né? Ali é o palco, eu tô na cadeira na primeira fila, na esquerda tinha uma cortina roxa de veludo com um puxador dourado, detalhe, né? Quase vermelha. Na saída à esquerda ficava a orquestra, uma orquestra grande, uns 30 músicos. Era um palco enorme, era circular. O primeiro acorde do programa era uma musiquinha ao vivo. O palco tinha 2 escadinhas no meio. Quer dizer, Túlio e Nelson Sirotsky. Bom dia, a musiquinha era essa. A Gaúcha apresenta o programa que arrebenta, comandado pelo Big Nariz. O programa Maurício Sobrinho. Ele canta, ele vem aqui, ele canta no programa Nelson Sirotsky. A casa é sua, seja bem-vindo. Que alegria estar aqui nessa manhã, nesse dia que abre a Feira do Livro da nossa cidade. Estar aqui com vocês, junto com o Túlio Milman. E com uma voz que tá... junto com o meu irmão Pedro. Tá aqui, que também saberia cantar essa musiquinha, porque também presenciou junto comigo de muitos momentos aqui na Zenha, no Cinema Castelo, como filhos de Maurício Sirotsky Sobrinho. Na época, o apresentador do programa Maurício Sobrinho, na Rádio primeiro na Rádio Farroupilha e depois na Rádio Gaúcha, e que tem uma história que foi interrompida com o protagonismo dele incrivelmente há 40 anos. Há 40 anos. E que neste ano de 2025, eu, junto com os meus irmãos, com o Pedro, com a Sônia e com a Suzana, nós reunidos entendíamos isso lá no ano passado, no ano de 2024. Nós lembramos, o ano que vem o pai faria 100 anos. O pai faria 100 anos. E nós temos que registrar, né, de alguma maneira, a relevância do nosso pai como homem, como líder de uma família, como construtor de uma empresa, como comunicador. E nós não tínhamos uma biografia, que registrasse a trajetória do Maurício Sirotsky Sobrinho. E nós decidimos em conjunto, vamos, né, criar as condições para, no ano de 2025, que a nossa ideia original era que essa biografia pudesse estar pronta no dia 5 de junho de 2025, que seria a data de nascimento dele, a data do centenário dele, e criamos, né, todo um conjunto de lembranças, de celebrações do significado do nosso pai, mas especialmente do homem, do ser humano, que teve impacto a milhares de pessoas no Rio Grande do Sul e que teve também contribuição na comunicação brasileira, e que isso precisaria ficar como um legado, especialmente para quem não teve o privilégio, como eu e o Pedro tivemos, né, de vivermos a nossa vida junto com ele. E aí surgiu a ideia de fazermos essa biografia. Tivemos não a sorte, eu acho que foi a competência, né, de convidarmos o Túlio Milman para esta jornada, né? E era impossível, no momento que nós chegamos ao nome do Túlio, era impossível que ficasse pronto o livro no dia 5 de junho. E nós nos estabelecemos, junto com o Túlio, um desafio. Vamos lançar esse livro na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas simbólico. Na Feira do Livro de Porto Alegre, no ano do centenário,
E que alegria, né, estar aqui com todos vocês, porque exatamente amanhã nós vamos fazer o lançamento oficial do livro do Túlio Milman, O Som de uma Vida, com histórias, com relatos, não só o que eu dei, de centenas de pessoas, com pesquisa, que materializam, né, neste livro uma biografia e uma história sobre a qual eu tenho muito orgulho, meus irmãos têm muito orgulho, e que de alguma maneira impactou a vida de muita gente no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu só queria dizer, na religião católica, né, na minha religião, dia 1º é o dia de Todos os Santos. Uhum. Então, olha que simbólico. A gente estava falando ali de um danado, né? Que Maurício, o seu livro seja lançado no dia de Todos os Santos. No dia de Todos os Santos. Tem outro santo com a gente, que é o Pedrinho também, né? Nós estamos rodeados. Tá lá ele, lá, Nelson. Oi, Pedro. Bom dia! Bom dia, Pedro. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Bom dia. Agora, o Maurício de Santo não tinha nada. Claro que não. Eu tô falando disso. E aí, Pedro? Era um danado, né, Pedrinho? Bom dia para vocês. Que bom também poder participar dessa roda aqui de amigos, né? E de falar de uma história tão bonita, né? Que o Nelson conseguiu aí resumir o porquê de nós estarmos nesse momento tão emblemático de 100 anos de nascimento do nosso pai, recontando essa história, né? De alguma maneira, porque eu sempre, junto com os meus irmãos também, bati na tecla de que nós não podemos deixar essa história se perder no tempo, né? Nós não podemos fazer com que as novas gerações não conheçam a vida, a sensibilidade humana do Maurício, né? Porque nós estamos vivendo numa época de muito descarte de informação, tá tudo muito rápido, né? E as histórias não estão sendo preservadas. E essa história que está sendo lançada oficialmente amanhã na Feira do Livro, ela de alguma maneira ela representa o renascimento do Maurício, né? Porque o que ele fez nos 60 anos que ele viveu foi muito mais do que 60 anos de vida, né? E simbólica e emblematicamente a gente marcar o seu centenário com o lançamento dessa obra feita com muita sensibilidade pelo Túlio, escrita com muita sensibilidade pelo Túlio Milman, nos deixa muito felizes, porque o grande público terá a oportunidade de entender e conhecer a vida e a obra do Maurício, e eu fico muito feliz também pelos colaboradores da RBS. Eu fico muito incomodado às vezes quando eu entro nas dependências da empresa e vejo aquela foto bonita dele pendurada e vejo uma geração nova de pessoas e obviamente, né, que quando ele faleceu há 40 anos atrás, provavelmente ainda usavam fraldas e hoje estão trabalhando profissionalmente na empresa e que agora também tem a oportunidade de conhecer a história do seu fundador. Então, é uma revisita, é um renascimento e é uma realização para todos nós. Nós vamos repassar o serviço no final, claro, mas acho que vale já a gente registrar, né? Estavam falando sobre o lançamento do livro amanhã, 5h30 da tarde. É o lançamento do livro Maurício Sirotsky Sobrinho, O Som de uma Vida, com o Túlio Milman, com o Nelson, com o Pedro, com os filhos do Maurício, debatendo numa mesa redonda lá no Clube do Comércio, que é na Rua dos Andradas 1085. Depois, essa conversa às 5h30. Às 7 da noite é uma sessão de autógrafos com o Túlio e os filhos do Maurício Sirotsky Sobrinho, também na Praça da Alfândega, na Feira do Livro. O livro tá muito legal, né, Túlio? Parabéns, assim, tá muito bem editado, tá muito bonito, tem uma riqueza de imagens, inclusive, ele é fácil de ler. E tem um aspecto que eu estava conversando com o Nelson antes, que sempre me chama muito a atenção, Nelson, na história do Maurício, mas de grandes empreendedores de um modo geral, que há um arrojo, a ousadia, uma certa audácia assim, de correr riscos, né? Então o cara tinha uma vida que não era uma vida de grandes posses, pelo contrário, uma família relativamente humilde, vem de Arebango, depois vai para Passo Fundo.
E aí chega uma hora pra comprar a Rádio Gaúcha que ele hipoteca a casa em que os filhos moram, porque ele acredita naquele projeto ali. Eu fico, por isso que eu sou CLT, eu não teria nenhuma condição de fazer o negócio, entende? Essa capacidade de correr risco. Emocional de... É uma coisa impressionante, assim, desses grandes empreendedores, assim, que era o caso do Maurício. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, o Pedro e o Nelson também, sobre... Vocês sempre perceberam isso, que ele dava os peitaços, assim, e depois via como é que ia resolver, porque isso é que faz o cara crescer também, né? Chegar no nível que ele chegou. Aí a Donione chega a ser contra, né? Na 114 diz aqui, ó, a Donione seria o PG. Tu não acha que já chega? Tipo assim, as contas já... Não, uma coisa impressionante, a coragem, assim, pra... Quando se conta a história do Maurício, é fundamental no paralelo contar a história da Dona Ione também. Né? O Maurício e a Ione, né, se conheceram em Passo Fundo, muito jovens, né? A Ione era noiva de uma outra pessoa e o Maurício, um homem muito sedutor, um homem muito carismático, ele passa na praça e diz para vou casar contigo, guria. E nunca tinham se conversado. Vou casar contigo, guria. Tá, e o Magrão não... o Magrão lá não sabia. E casou. Tomou o pelo. E casou. Mas essa história e muitas outras estão nesse livro que tem esse sentido que tanto o Pedro quanto eu e os meus irmãos, que também estarão aqui amanhã, nós estaremos todos aqui amanhã nesse lançamento. E o Túlio, ele tem assim um mérito extraordinário ao narrar essa história, porque o Túlio entendeu, a partir do que ele ouviu, a partir do que ele pesquisou, ele entendeu o personagem, ele entendeu Quem era? o Maurício Sirotsky. Por isso que amanhã nós estaremos todos junto com o Túlio para celebrarmos o lançamento deste livro, que tem esse significado como um todo. A tomada de riscos, ela é uma condição fundamental para qualquer empreendedor, em qualquer iniciativa, em qualquer campo. O empreendedorismo, fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, propor, é característica de empreendedor. E tomar risco é parte da dar certo e dar errado. Coisas boas e coisas não tão boas. A sensibilidade do Túlio com relação ao nosso pai, ele registra isto nesse livro. Ele registra a capacidade empreendedora, a tomada de riscos, a não ter nenhuma dúvida de colocar na hipoteca a sua casa e a casa dos seus filhos, aonde mora. Não ter nenhuma dúvida. Porque ele sabia que ia dar certo. Não é porque sabia que ia dar certo, para cumprir compromissos que tinham que ser cumpridos, claro, por dar de garantia para o banco. Claro. Toma emprestado para pagar os seus compromissos que estão estabelecidos. Se o projeto não vai para frente, dá errado, as coisas se perde até a casa. Pode se perder até a casa, pode se perder tudo. Essa é a dimensão, claro, do empreendedor. E Maurício era também, não apenas isso, mas era também um grande empreendedor. E a história dele, né, que obviamente não está toda contada, não é impossível contar todo, mas que tem eu diria assim, tem um conjunto de histórias nos vários campos, no empreendedor, no comunicador, na família, na política, nas relações com as pessoas, nos valores de vida, né, que através das histórias, das relações, do talento do Maurício, da criatividade do Maurício, como é que se diz quem é danado? Ele é danado. Foi a Dona Ione que falou. A Dona Ione que diz a Dona Ione... No velório, né? A gente não pode dar muito spoiler aqui, né? Mas essa história é maravilhosa. Senão as pessoas não vão comprar o livro. Leiam. E a gente quer que comprem o livro e leiam, porque todos os resultados desse livro, né? Os direitos desse livro foram doados
pelo autor e pelos filhos de Maurício, que são os herdeiros de Maurício, para 2 instituições no Rio Grande do Sul. A Associação Rio Grandense de Imprensa e a Casa do Artista Rio Grandense, né? Que são os 2 pontos básicos aonde o Maurício fez a sua vida, né? Através da imprensa e através do radialismo, através da arte, né? Ele como apresentador. Então nós queremos que as pessoas leiam o livro para conhecer essa história, para ter isso, e entenderem, assim, por um lado, a qualidade do trabalho do Túlio e, por outro lado, essa história magnífica, né, que nós estamos celebrando, né, 40 anos depois do seu falecimento. Mas eu quero pegar uma carona nessa resposta aí do risco, mas antes eu quero pedir escusas à audiência, porque eu sou neto do meu avô, então tenho 2 vícios de linguagem terríveis quando se trata dessa família. Eu não consigo falar Nelson, eu falo Nelson. E para mim é impossível chamar o seu Maurício de Maurício. Para mim sempre será o seu Maurício, como uma herança aí do Santana. Mas o livro tem uma parte bonita, né, que mostra o menino de Erebango que queria falar com todo mundo. E aí o meu avô paterno, Yeshayal Weiner, judeu polonês, que também veio da Europa para Erebango, contava que assistiu Maurício na rádio de alto-falante, na praça. E o avô de vocês, Nelson José, pai do seu Maurício, falava que tinha muito orgulho do que o filho estava fazendo, embora não entendesse como ele ia ganhar a vida com isso. Acho que isso mostra muito como o seu Maurício era um visionário, né? É isso. Eu me permito a complementar os 2 comentários de vocês com relação além de ele ter sido um grande visionário, o que a gente percebia todos os dias na convivência com o pai é que ele era um homem corajoso. Coragem estava no seu DNA. Ele não tinha medo de nada. Tudo que ele pensava em fazer, não havia assim um obstáculo que o impedisse de dar o próximo passo. E essa coragem, que é uma das importantes características dos empreendedores, e que não são todas as pessoas que têm, né? Quando a Kelly cita aí a citação da nossa mãe, né? Mas será que já não chega? A minha mãe talvez não tivesse essa mesma coragem. E ele peitou, foi. E assim foram muitos momentos da vida dele em que essa determinação, essa não apreensão levou a ele a dar o próximo passo. E tem um outro aspecto que eu queria até que o Pedro é um grande comunicador, também falar sobre o Maurício comunicador, né? E aí, porque a gente até tem a vinheta aqui, né, do programa do Maurício Sobrinho, tem, Renatinho? Que o Nelson cantou no início, vamos ouvir. Apresenta o programa que arrebenta pelos risos, emoções, humorismo e sensações, comandado pelo Guignares para fazer você feliz. Novamente é domingo e um elenco inteirinho é pra você e seu vizinho o programa. Maurício Sobrinho. Quando a gente roda essa vinheta, sempre gera uma conexão afetiva e emocional dos ouvintes que lembram. Assim como a gente roda o Transação, né, Pedro? Quando o Pedro vem aqui, as pessoas voltam naquele lugar. E essa pergunta do PG, eu vou pegar uma caroninha aqui, porque a gente que é comunicador... a gente é muito apaixonado por essa latinha aqui, né? Chega a ser irritante, né? A Andressa tem que nos tirar do estúdio, porque a gente quer. E aí, na página 65, diz assim, ó... Cara, eu identifiquei vários da Rádio Gaúcha aqui. Alguns nomes eu vou falar, tá? O jovem locutor tinha fome de microfone. Em um domingo na Rádio Gaúcha, substituiu 2 colegas consecutivamente. Ficou no ar mais de 10 horas, apenas com breves saídas no estúdio para ir ao banheiro.
quando não estava no microfone, quer dizer, não satisfeito em ficar 10 horas, ficava por perto. Ficava ali, batia no vidro do estúdio, olhava pra dentro. Dá pra eu ler os anúncios? Quer dizer, é um negócio assim que não tem... aqui é o Zé Alberto, é a Kelly Matos, é o PG. A gente não quer sair do ar por nada. E eu é quero muito dizer engraçado. que é o Pedro e o Nelson também. É um negócio... Mas aí, é isso que eu queria também pegar esse gancho, porque claramente no livro mostra que ele era apaixonado, né? Tudo por comunicação, né? Ele era apaixonado por isso, pelo rádio, pelo auditório, por estar ali. Em algum momento, quando ele passa a se dedicar mais à vida corporativa, mais empresarial, isso frustra ele em alguma medida ou não? Ele entendia que era um caminho que ele tinha que trilhar. Eu assim, acredito Porque que são não. duas características que costumam ser antagônicas, né, Exato. PG? Tu ser um grande artista e tu ser um grande empreendedor também. Uma coisa levou a outra e ele nunca se afastou de fato do microfone, né? Até quando ele estava, o livro conta isso, quando ele estava lá em Nova York e ele fez o último exame. Tem uma coincidência entre o Challenger e o 11 de setembro, aí, né? Uma coincidência forte, que eu acho que não é coincidência, mas enfim. E os dois entram no ar. Os dois entram no ar. Primeira coisa. Lembrando, provavelmente, o Nelson entrou no 11 de setembro, né? Do 11 de setembro. E o Maurício estava lá, na véspera havia recebido a notícia de que estava curado, não é a palavra certa, mas que, enfim, que estava livre do câncer depois de 5 anos de tratamento e de acompanhamento. Então ele sai para comemorar, no outro dia ele acorda e a nave Challenger explode. Isso. O que ele faz? Automaticamente interrompe tudo que ele tinha planejado lá em Nova York e vai para o telefone entrar ao vivo na Rádio Gaúcho. O que aconteceu com o filho dele alguns anos depois, que estava em Nova York no 11 de setembro, Inacreditável. interrompeu tudo que estava fazendo e foi para o telefone narrar o que estava acontecendo. Na mesma Rádio Gaúcha. O Maurício refere que o momento mais feliz da vida dele, numa entrevista dada para o Daut, se eu não me engano. Pro Daut, tá aqui. Que era o microfone, que era a paixão dele, era o microfone, onde ele foi mais feliz, mas ele nunca deixou o microfone, de certa forma. Então acho que não havia frustração, havia uma continuidade, um caminho foi levando ao outro. E eu acho que ele foi um homem que morreu feliz. Fala, Pedrinho. Ele nunca deixou o microfone, não apenas em situações como essa que o Nelson acabou repetindo no 11 de setembro, e por coincidência eu estava com ele em Nova York nesse 28 de janeiro de 1986, quando tudo isso aconteceu. Nós caminhávamos pela rua e olhamos uma vitrine de aparelhos que eram vendidos, aparelhos de televisão, de televisor, e muita gente na volta vendo as cenas da Challenger explodindo. Coisa de filme, né? Ele puxou correndo, voltou pro hotel, não tinha celular nessa época, e ele foi direto ao microfone e fez todo esse relato que fez lá de Nova York. Mas mesmo fora do ar, no período em que ele não era mais comunicador, ele era absolutamente ativo. Os profissionais que trabalhavam na rádio e na própria TV, na época TV Gaúcha e depois RBS TV, assim, eram pegos de surpresa com telefonemas, os chamados cold calls, do Maurício, né, para fazer uma interferência, para dar uma sugestão de um programa que tivesse. Por exemplo, se ele estivesse aqui entre a gente, ele poderia estar ligando agora e dizendo: parem de falar, meninos, deixem o programa tocar. Mas que coincidência, né? Que coincidência com o senhor que manda umas vezes. Tô na audiência, tô escutando. Aí me deu um negócio da chupeta, que eu queria morrer. Não vamos nem lembrar. Mas, Kelly, não, a história da chupeta. Não, abafa. Tu deve estar com um problema em casa. Pelo amor de Deus. O Gabardo tava na porta. Foi no ar, eu tava ouvindo, eu tava caminhando, tava ouvindo, eu digo: o que é isso? Mas eu acho que os ouvintes do Timeline estão entendendo. Claro, não. Quando essas coisas, eles entendem tudo. Mas, o PG, deixa eu... A pergunta que tu fizesse, né, com relação ao nosso pai, dessa separação entre o comunicador e o empresário. Essa separação não existe no meu entendimento. Ele foi um comunicador sempre, durante a vida inteira, desde pequeno em Passo Fundo, no serviço de alto-falante, até o último relato dele que o Pedro referiu agora. O Maurício foi sempre um comunicador. A paixão dele foi pela comunicação. Ele sai, né, da sua casa de Passo Fundo, em que seu pai tinha um armazém, e que todos os irmãos trabalhavam no armazém. Ele sai
ele não gosta daquela atividade. Ele gostava, era do serviço de alto-falante da Praça de Passo Fundo, e mais adiante era da Rádio de Passo Fundo. Ele começa na praça, né? No começa na da praça. Mas ele tinha isso dentro dele. E eu faço esse comentário, porque nós comentamos antes, né? Nós temos assim o privilégio, né, de termos tido o pai que tivemos. É um privilégio, isso é o pai que tivemos, com todas as suas qualidades e com todas as suas imperfeições. Porque ninguém é perfeito. O Maurício Sirotsky não era perfeito. Nenhum de nós. Nenhum de nós. E legal que o livro mostra isso também. O livro não é chapa branca. O livro registra. Aliás, se me permite... Não, nós vamos falar... Ninguém vai falar mal do Maurício, nós vamos pro intervalo, 10h40, até rapidinho. Nós temos que... Então, tu tem que querer fazer intervalo. Se tem alguém que tem que pagar o comercial aqui, é Nelson Pacheco Sirotsky. E Pedrinho também, né, Pedrinho? Temos que, pelo amor de Deus. Vai, sempre. Ó, tá vendo? Maurício Sirotsky está aqui, vai bater um papo contigo, Dalton. Um abraço. Pois não, um abraço, Pedro, obrigado. Alô, Dalton. Maurício, boa tarde. Boa tarde. Como o Pedro já disse, nós estamos aqui nos preparando para regressar hoje à noite ao Brasil e, infelizmente, estamos presenciando esse momento que é de tanta significação no projeto que foi mal sucedido esta manhã às 11h30 no horário dos Estados Unidos. Agora, eu só queria dizer, Dalton, que a temperatura aqui, agora, só para que vocês tenham ideia, eu sei que aí continua não chovendo, o calor continua ainda fazendo parte da vida dos gaúchos, lamentavelmente. Aqui é 35. Uma temperatura de 17 graus abaixo de zero. Aqui com neve pelas ruas de Nova York. Não deixa de ser assim uma paisagem para nós, principalmente brasileiros, inusitada. Se aqui é 35 graus e 1/10, Maurício. Imagine você. Estamos aqui cheio de lã, cheio de meia de lã, e vamos chegar aí tendo que, naturalmente, renunciar a tudo isso, felizmente. Mas eu só queria lhe dizer o seguinte, Dalton, que o que impressiona é a forma com que as autoridades americanas encaram situações como esta. Não há nenhum tipo de mistério. A imprensa, em seguida, se põe em contato com todos falam para a imprensa. Os dirigentes do projeto já deram várias entrevistas coletivas. O presidente Reagan já falou, o vice-presidente Bush já falou. Enfim, é muito bonito se presenciar numa democracia, num lugar onde todos entendem que a informação é uma preciosidade dentro de uma sociedade civilizada, como as coisas encaram, embora no momento adverso. Estou na Avenida Madison, uma nuvem preta impressionante no centro, como se fora uma bomba atômica que tivesse caído, cogumelo de uma bomba atômica, e vejo nas ruas uma cena inacreditável, Rasolim. As pessoas caminhando em silêncio, o metrô não funciona, o ônibus não funciona, não há carros na rua, e as pessoas caminhando, imagina, em direção das suas residências. O rádio, Ranzolin, é um veículo espantoso nessa hora. Muitas pessoas na rua com o radinho, carros parados com rádios funcionando, com rádios e as pessoas aglomeradas em volta de rádios. E uma outra cena aqui, daqui a pouco, uma coisa que me impressionava, uma banca e um cidadão e uma senhora oferecendo água para as pessoas que estão vindo caminhando do centro. Estão oferecendo água, um gesto voluntário, né? Um apoio voluntário. Vi uma outra senhora fazendo um apelo com um megafone de que os hospitais de Nova York pedem desesperadamente por sangue. Né? A expectativa é que são milhares os mortos no atentado dessa manhã. Janeiro de 1986 corta para 11 de setembro de 2001. É coincidência? Gente, não, e assim, ó, além da semelhança física, a voz, né? Isso, eu tava dizendo aqui, Gabriel. Mas na primeira gravação... Clones, não fez filhos. Eu achei a voz muito parecida com a do Pedro e agora muito parecida com a do Nelson. Mas foi o que eu disse, nós temos o privilégio e a sorte de ter... Somos filhos do Maurício Sirotsky. Claro. Nós somos filhos. Não dá manga, né? O Pedro tá igual ao Maurício. Não, a gente essa foto bota na live, bota na tela o Pedro por inteiro. Isso. Impressionante. Comentaram isso no chat. Aqui, ó, divide a tela entre a minha câmera aqui, que é a foto. De comparação, temos ali atrás o original, né? Isso, divide a tela aqui, ó. Da imagens pra gente botar o Pedro. E não eram tão parecidos.
O Pedro não era tão parecido assim como Ficaram, ele ficou. né? Impressionante. Ele vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais velho, vai se aproximando das semelhanças físicas, né? E isso, eu confesso que eu fico muito, muito feliz de ser parecido com ele. Olha Queria aí. ser mais parecido ainda, né? É incrível, incrível. A gente está falando de Maurício Sirotsky Sobrinho. Eu quero lembrar que 5h30 da tarde, amanhã, dia de Todos os Santos, Clube do Comércio, Rua dos Andradas. É uma brincadeira, tá, gente? Porque o Doniane disse que ele era danado. Clube do Comércio, Rua dos Andradas. Eu vi que eu defendo a mulher, né? 1085, 5h30 da tarde. Depois, 7 da noite, aí a sessão de autógrafos. Túlio, né, o Nelson, Pedrinho, Suzana e Sônia. Os filhos estarão lá pros autógrafos. O PG tinha uma última pergunta, né, PG? 53, dá 2 minutos? 55. E Um minuto para O Túlio pergunta. também queria falar sobre a carraspana que o Nelson deu dele. Rapidamente. Bem rapidinho, fala. Lá pelas tantas, numa das conversas, eu tive muita ajuda para fazer o livro, de muita gente talentosa, dos filhos, enfim, profissionais talentosíssimos. Lá pelas tantas, o Nelson me liga um dia e diz: Túlio, esse teu livro tá muito chapa branca. Porque o que acontece? O Maurício, para mim, era uma fotografia na parede com a qual eu deparava quando eu entrava e saía da RBS. E na medida que tu começa a mergulhar no personagem, tu vai abstraindo o julgamento e adquire o olhar da compreensão. Tá. Mas aí o Nelson me deu essa bronca e nós colocamos algumas coisas que são um pouquinho mais a ver com a real face humana dele. Perfeito. Que é imperfeita, que tem dificuldades que tem tropeços. Então eu queria fazer esse registro e, para terminar, o profundo respeito da família pelo meu trabalho. Mas este senso, não. Tudo que tem que estar no livro está no livro. Em nenhum momento me foi dito: isso não pode, isso pode. Então me senti muito respeitado profissionalmente para fazer a biografia e quero reconhecer isso aqui em público. PG, a última. O problema é que nós temos 1 minuto. Não sei, que é uma pergunta delicada. A relação do Maurício com o regime militar era mais tensa do que a gente podia imaginar. Isso eu nunca tinha lido e está no livro. A gente não tem tempo aqui de contar Tudo. Esta história, mas essa história é uma história muito importante, é um registro muito importante. Eu quero te confessar para ti, Kelly, e para os ouvintes, que a mim me incomoda, ou me incomodava muito quando pessoas que conviveram com meu pai e tal vinham falar comigo só pelo seu lado danado. Me incomodava isso. Entendi. Me incomodava isso. O Maurício era um homem danado, tinha suas características, mas ele é muito mais do que isso. É muito mais. Ele tem uma dimensão muito... Me incomodava. E esse livro, para mim, resgata isso. Esse livro resgata um todo do Maurício com todos os suas qualidades, seus defeitos, seus problemas, seus desafios, mas mostra um ser humano de uma dimensão muito maior do que ser a de um homem danado. É uma dimensão de um ser humano que construiu a sua história. E a história do Maurício é uma história que passa por momentos muito difíceis, como todos que trabalhavam em comunicação nos anos 60, nos anos 70, sob o regime militar no Brasil, todos sofreram, todos tiveram dificuldades. E Maurício teve inúmeras dificuldades também nesta área, e isso está registrado no livro pela forma que o Serviço Nacional de Informação monitorava o que Maurício fazia. Até o fim da vida, né? Até o fim da vida. Até os anos 80 ele era visto com muita desconfiança. O público não sabe disso. Arquivos do SNI. A gente foi pesquisar arquivos do SNI. Eu não tinha lido esse. Eu sabia que tinha problemas, que tinha pessoas procurando, tentando encontrar alguma coisa. E o livro mostra isso, tem o registro, né, dos arquivos do SNI, que mostra claramente que a ditadura militar não gostava do Maurício. Não gostava do Maurício. Está escrito com todas as letras. Do Maurício. E para não deixar dúvida, tem cópias dos documentos aqui. Tinha preconceito com o Maurício. E eu me lembro, né, na nossa casa, eu me lembro do dia que ele saiu de casa na rua Santa Terezinha para ir para o Palácio Piratini. Ele saiu armado para ir para o Palácio Piratini. Ele disse assim: estou indo para o Palácio Piratini para defender a legalidade. Em 61. Comandada, 1961. Eu tinha 9 anos de idade, comandada pelo governador Brizola. Que loucura. Desse ato, né, surge uma ideia de uma conexão de Maurício com
a esquerda, com o comunismo, tá? E que a ditadura militar passa o tempo inteiro monitorando o Maurício. No sentido de que esse é inimigo. Esse é do outro lado. A gente tem que ficar de olho. Esse livro tem trazer esse episódio e muitos outros de outras naturezas que põem, né, e dão para o Pedro, para as nossas irmãs, né, para mim e para quem tiver assim a condição de acessar e ler a história, essa biografia, uma dimensão do que foi esse homem que faria 100 anos no ano de 2025, que morreu muito cedo, aos 60 anos, mas que fica entre nós especialmente pelo seu legado, pelos seus valores e muito menos pelas questões materiais que foi capaz de produzir, mas basicamente por uma atividade que ele realizou e que é a síntese da vida dele, é a nossa vida também, de todos nós aqui na RBS, que é a paixão por comunicação, seja em que momento isso for. 10h58, a gente fica por aqui. Obrigada, Nelson. Obrigada, Túlio. Obrigada, Pedrinho. PG. Um beijo. Gabriel. 5h30 da tarde amanhã no Clube do Comércio. Ver filhos emocionados ao falar do pai, isso é impagável, né? Pedro, beijo, Pedro. Beijo, gente. Bom final de semana. Amanhã, 5h30 da tarde, Feira do Livro. Beijo. Tchau. Bom dia a todos.